Oi mamães, tudo bem? Hoje o vídeo é bem curto, bem rapidinho, só vou dar algumas dicas sobre introdução alimentar, principalmente para aquelas mães que são de primeira viagem, né? Que tem medo de quando, começar como, o que fazer, questão de rotina atrapalha e tudo mais. Para começar, quando que eu posso introduzir alimentação sólida no meu bebê? A partir dos 5 meses, eu já comecei aqui em casa, depende de cada bebê. Então, assim, tem bebê que começa só depois dos 6 meses, tem médico que indica isso, tem médico que indica só depois que o bebê já sabe sentar e demora um pouquinho, às vezes demora mais do que o normal, então demora mais do que 6 meses. Aqui em casa, a Lia começou com 5 meses e meio, o Joaquim com 5 meses e a Lisa, eu tentei começar com 5 meses, mas eu percebi que ela não estava pronta e daí eu adiei para 5 meses e meio e ela foi super bem. Por que eu variei entre um bebê e outro? O Joaquim, ele tinha uma demanda muito grande de comida, então só o leite não estava dando conta, ele já dormia a noite inteira. Sem mamar, então ele começou a acordar com muita fome e a gente falou assim, vamos antecipar um pouquinho, né, conversei com a doutora, com a pediatra dele, para ver se podia antecipar a introdução do alimento. Ela falou ok, né, no caso dele, então cada uma conversa com o seu doutor, seu pediatra, e a gente começou e deu super certo, ele tava já espertinho para comer e ele aceitou super bem. Então varia um pouquinho, mas ali a partir dos 5 meses e meio pra frente já é uma idade legal, tá? Pra você ir começando, porque a transição não é rápida, ela é demorada. Então se você demora muito pra começar, vai demorar muito pro bebê se adaptar com a alimentação. Então tá, então como é que funciona essa transição de mamar e alimento sólido? Né? Como que eu vou introduzir isso na rotina? A primeira semana, vamos dividir por 4 semanas essa introdução. Então você vai começar assim. Na primeira semana, você vai dar uma mamar 6h30, 7 horas. Ele vai brincar, vai arrotar, daí ele vai tirar a soneca. Depois que ele acordar dessa soneca, você já pode dar, então, a introdução da frutinha. Você vai começar com banana amassadinha, mamão amassadinho, pera ou maçã raspadinho. Então, daí você vai começar dando a frutinha. No almoço, você dá uma mamar de novo, normal, e as outras mamadas normais do dia. Isso na primeira semana. Quando você virar para a segunda semana, você já pode introduzir a frutinha da tarde. Então, você deu mamar de manhã, você dá a frutinha da manhã, no meio da manhã, o almoço é mamar ainda, aí você vai dar a frutinha da tarde. Então, mamou no almoço, brincou, dormiu, acordou 3h30, 4 horas, você já pode dar a frutinha da tarde. Depois dos mamás normais, né, que tá a rotina. Na terceira semana, você vai começar pelo almoço. Então, isso daí é uma adaptação do bebê, você vai vendo que vai começando aos poucos, não vai tirando todas as mamadas de vez, né, para o bebê não sentir aquela falta e tudo mais. Então, na terceira semana, você vai começar com o almoço. Então, você deu lá o mamar de manhã, você vai dar a frutinha do meio de manhã, vai dar o almoço, depois você vai dar a frutinha no meio da tarde e o mamar da janta. Mamar, não vai ser janta, né? Vai ser o mamar e daí o mamar e a mamada dos sonhos, se precisar. Na quarta semana, você já introduz a janta. Então, mamou lá cedo, vai comer a frutinha no meio da manhã, vai almoçar, vai comer a frutinha da tarde, vai jantar e um mamazinho lá, mamada dos sonhos, se precisar, um mamar antes de dormir. Porque a janta não é tão tarde, né? Ela vai entrar ali 6, 7 horas. Às vezes o bebê vai dormir às 8, você já pode dar até um mamazinho para complementar. Gente, os primeiros dias são muito difíceis. Você vai tentar dar e o bebê vai cuspir tudo para fora. Tem bebê que aceita bem. A Lia, eu não sei, mas ela aprendeu a engolir muito rápido. A Joaquim e a Lisa demoraram um pouquinho mais. Cuspir o alimento, fazer assim pra fora, não é sinal de que o bebê não gostou do sabor da fruta, não gostou do alimento. É porque ele não sabe engolir, é a primeira vez, é o primeiro contato com aquele alimento. Então ele vai às vezes botar pra fora, mas não significa que ele não gostou, então vai insistindo. Esses são os primeiros dias, vai ser assim uma semana, talvez 2, mas ele vai aprender a engolir, vai aprender a dominar melhor aquela comidinha dentro da boca. E isso vai passar, tá? Tem mães que falam assim, meu Deus, meu filho não gostou de banana, porque ele cuspiu tudo, não sei o que lá. Gente, não é que ele não gostou da banana, ele não sabe engolir. Então, como é o início, você vai ter que ter paciência, insistir um pouquinho mais. Eu gosto de fazer mímica pro bebê, mímica assim, imitar, fazer nham, 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 pra ele aprender a mastigar e eles repetem tudo que a gente faz. Então,
Eles aprendem muito por repetição, né? Brinco com a Lia, né? Dá beijinho na mamãe, dou beijinho nela, então ela vai entendendo o que é cada coisa. Filha, mastiga, engole, eu faço careta, não tem problema, não precisa ficar fazendo, aviãozinho, fazendo um show. Não, eu só tô ensinando ela o que ela deve fazer com o alimento na boca, certo? Outra coisa muito importante, alimento não é brinquedo. Então, se você tá começando a introdução alimentar do seu filho lá com 6 meses, você quer, vou dar a banana na mão dele para ele comer, vou dar a frutinha, deixa ele fazer aquela bagunça na mesa, suja a casa inteira. Gente, ele não vai entender que aquilo é hora de comer, ele vai achar que aquilo é hora de brincar. Então, você não tem que ficar associando brincadeira, porque assim, eu tô sendo bem enfática, porque tem muitas teorias novas de alimentação, de introdução alimentar, que você fala que o bebê tem que sentir, tem que pegar, tem que cheirar, não sei o quê. Gente, ele vai sentir, vai cheirar tudo mais. Só que você que vai dar o alimento na boca dele. Você não vai ficar deixando a festa acontecer. Você precisa ensinar ele que é hora de comida e você que manda. Você que está escolhendo o que ele vai comer e o quanto ele vai comer. Quanto não, porque ele vai até um limite, né? Você não vai ficar forçando ou dando menos que necessário. Mas você que vai induzir isso, você que vai mandar nisso, você que vai coordenar toda a alimentação dele. Então, eu não concordo com essa bagunça que os bebês, que as mães deixam os bebês fazer com alimento e tudo mais. Eu não tô dizendo que eu não dou comida para os meus filhos comerem com a mão. Gente, vai ter... todo mundo fala assim, mas o bebê tem que aprender o movimento da pinça. Gente, ele pode aprender o movimento da pinça com objeto, com outras coisas, tá? Com você ali monitorando tudo mais, ensinando ele. Não precisa ser necessariamente com o alimento. O alimento é para comer, não é para brincar. E o bebê, ele precisa separar isso, tá bom? Até falo isso porque eu tenho 3 aqui em casa. Imagina se eu deixasse a Lisa brincar, fazer a festa com o alimento. Gente, eu não tenho tempo para ficar limpando aquela baboseira que eles fazem. Já dando certinho com o babadorzinho, com o papel ali limpando, já faz uma meleca, né, gente? Por favor. Acho que evita trabalho pra mãe, né? A gente já é bem cansado, assim, a gente já tem super coisas pra fazer na casa, com as crianças, com outros filhos. Então, se você quiser evitar isso, não tem problema, não vai atrapalhar nem um pouco no desenvolvimento do seu filho, você pode ficar tranquila. Algumas mães têm dúvida, por exemplo, vou dar a frutinha, será que foi suficiente? Eu preciso complementar com mamãe e tudo mais. Você vai precisar sentir isso, tá? Aqui em casa, graças a Deus, os meus filhos sempre comeram bem frutinha. Eu dou bastante. O pessoal assusta, a Lisa já come uma banana inteira e mais meia maçã, ou uma banana com mamão, né? Então, assim, ela já come. Por quê? Eu vou dando porque eu percebo que ela tá com fome. Eu não dou meia banana e daí, tipo, ela sente fome, eu vou dar peito. Tenta ir forçando cada vez mais. Quanto mais frutinha, a criança ela tem que largar. Então, você amassou ali a banana, tudo mais acabou, você pode tentar abrir outra fruta e dar mais. A criança, ela vai dizer a hora que ela tá cheia, tá? Ela vai começar a cuspir ou ela vai começar a recusar com um rostinho. Mas você tem que dar o máximo que ela aguentar, você pode ir dando, porque isso vai diminuir as mamadas. Na hora do almoço, por exemplo, você percebeu que ela comeu bem, mas não comeu o suficiente, você pode dar uma mamada depois, sabe? Essa transição, ela vai aos poucos mesmo, não é que você não vai poder mais dar mamada depois de uma refeição, você pode dar, mas o importante é que você vai aumentando cada vez mais a quantidade de alimento sólido e diminui as mamadas, tá? Ele tá numa fase que ele precisa de alimento sólido, tá? Tem muita mãe que fica com dó, mas ele vai parar de mamar e não sei o que, é importante. A amamentação materna não vai acabar. A mamãe vai continuar dando mamar lá de manhã, à noite. A questão é que ele precisa desse alimento. Ele tá numa nova fase ali, ele vai começar a se arrastar, a se engatinhar, a sentar, a brincar mais, a ser mais ativo, e o corpo dele, a estrutura vai demandar mais energia. Então, a introdução de alimento sólido é importante, né? Tem mães que até adiam isso por causa de uma questão da amamentação. Agora vai uma dica muito importante, gente, que assim, não tem cabimento. Bater comida no liquidificador para dar para criança. Tá? Isso, assim, aqui em casa nunca aconteceu e eu não aceito, eu acho que é um absurdo. A criança tá fazendo o quê? Introdução alimentar sólida. Se você bate no liquidificador, não é sólido mais, é uma pasta, é um líquido, né? Dependendo da comida, né? Então, ele não vai passar por essa transição, aprender o que é o alimento sólido. Ele só vai mudar o sabor e vai comer o líquido. Bater no liquidificador, você vai acabar atrasando um pouco o bebê na aceitação alimentar. Ele vai estranhar no começo aquele alimento sólido, aquele pedacinho de comida que você deixou, você tem que deixar bem, eu tô falando aqui.
Você tem que amassar bem a frutinha, você tem que amassar bem o alimento que ele vai comer no almoço, as verduras, a carninha, bem pequenininho? Sim. Tem que tomar cuidado para o bebê não engasgar. Eu não tô falando que é para dar pedações. Cada bebê tem uma fase. Então, no comecinho é bem amassadinho, fiapinho de carne, bem cortadinho, pequenininho. E aí, conforme for nascendo os dentinhos, você vai aumentando os pedacinhos até deixar uns pedaços razoáveis. Eu tenho muita preocupação com o bebê engasgando com comida, né? Então, eu pico bem a comidinha ainda dali do Joaquim e tudo mais, mas já é pedaços maiores. E da Alice é bem pequenininho, mas eu amasso. Porque quando você amassa, vai ficar ainda uns pedacinhos sólidos, mais uns quadradinhos, algumas coisinhas assim pequenas, mas vai ter. Então a criança ela vai sentir aquilo na boca e ela vai se acostumar com a introdução sólida. Então por isso que eu falo, não bata no liquidificador, porque senão a criança não vai aprender a comer de verdade, tá bom? Outra coisa muito importante, né? Todo mundo pergunta sobre o tempero. Nossa, mas como é que faz? Não pode pôr sal, não pode pôr nada, né? Gente, eu vou falar como que é aqui em casa, tá bom? Aqui em casa. Eu coloco um pouquinho de sal nas papinhas. Por quê? A comida sem sal, ela não tem gosto. Ela não tem sabor nenhum, é sem graça, né? Se você come comida sem sal, não, a gente tempera a nossa comida. A questão é o bom senso. A comida que eu cozinho aqui em casa, não só para a Lisa, mas para mim, para o meu marido, para nossa família, ela é temperada com pouco sal. Né? Eu gosto muito de reforçar alho e cebola, enche de alho e cebola para a comida ter gosto e tudo mais, e tempero com sal, mas é um sal que não vai deixar aquela comida salgada, pesada e tudo mais, é para dar sabor, tá? Então assim, eu sou a favor de temperar. Eu sei que muita gente vai ficar de cabelo de pé e vai falar que a pediatra falou que não pode, pediatra falou que não pode. Gente, é bom senso, eu ponho bem pouquinho, tá? Mas eu coloco. A criança ela tem que começar a sentir o sabor da comida que ela vai comer enquanto maior. Não existe comidinha de criança. Ela tem que aprender o que os adultos comem. O que eu faço na minha casa? Como que é a rotina alimentar da minha família? Eu faço arroz, feijão, asso um frango, então, e com batatinha e cenourinha. Então, minha bebezinha, ela vai começar a aprender a comer arroz, feijão, batatinha e cenourinha. O arroz, o feijão, caldinho, você pode dar no comecinho. O arroz um pouquinho mais pra frente, quando estiver nascendo dentinho. Mas no começo, ela precisa saber esse sabor do feijão temperado. Eu não vou dar um feijão sem estar temperado para minha filha, né? O caldinho do feijão. Gente, é muito sem graça, né? Ninguém merece. Por isso que tem um monte de bebê que ele recusa, não gosta mais. Porque ele tá aprendendo a comer uma comida sem graça. Ele vai falar, eu prefiro mamar. É muito mais gostoso, né? Ainda mais se for a amamentação materna, que passa, né, o gosto deles. Foi comprovado já que passa o sabor de tudo que a mãe ingere e tudo mais, passa pro bebê. Então ele prefere, né? O leite tem mais sabor, né, do almoço do que o próprio almoço que ele tá começando a comer. Então, assim, eu peço bom senso, né? Eu falo assim, tem gente que exagera, coloca aqueles coloral e tudo mais. Não, aqui em casa eu não uso nada disso daí de tempero, essas coisas fortes. Mas eu tempero minha comida. É sal, alho, cebola. O sal é pouquinho, eu encho a cebola e alho, coloco o cebola e alho em tudo. Eles gostam, então assim, é uma questão de gosto. Tem gente que não gosta, aí paciência. Aí vai também da rotina da casa, do que os pais comem e tudo mais. Se os pais já têm uma alimentação saudável, fica mais fácil introduzir essa alimentação para o filho, né? Ou então a mãe aprende junto com o filho a ter uma alimentação saudável. Até a questão de fruta, eu já comia fruta, sempre comi fruta, só que eu não comia tanta fruta. E com as crianças, ter que dar de manhã, ter que dar à tarde, eu como junto com eles, né? Eu acabo comendo. Antigamente eu comia uma vez por dia, às vezes pulava um dia, mas eu sempre gostei de fruta. A questão é que agora eu como, virou rotina. Então, assim, a gente vai se adaptando. O mais importante é que a criança entre na rotina da casa. Então, se a casa tem uma rotina boa de alimentação, a criança vai ter também. Então, essas são algumas dicas que eu tô dando, assim, sobre alimentação, introdução alimentar. Bem basicão, então se você tiver uma dúvida, você pode deixar nos comentários que eu vou tentar responder vocês, assim que possível, né? E se você gostou, curte, marca o tamanho, compartilha e a gente vai se falando. Se vocês precisarem de qualquer coisa, eu tô aqui, só gritar. Beijão!